Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. A Operação Stop está com a Rádio Observador, programa em que falamos do mundo automóvel. É sempre aos domingos e é sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, bem-vindo. E com o Miguel Cordeiro. Eu nem sempre. Contigo é sempre, de certeza. Às vezes atrai pessoas aqui a mobilidade. É verdade. E Estás perdoado. Temos esta semana a informação de que a Operação Stop é o podcast do mundo automóvel mais ouvido em Portugal. Foi divulgado esta semana um estudo da Mark Test que basicamente divulga um ranking, vai ser assim todos os meses, divulga um ranking dos 200 podcasts mais ouvidos nos grandes produtores de podcasts em Portugal. Tem as grandes empresas em Portugal e a Operação Stop nesse ranking surge na posição 100, mas no nosso segmento, o segmento automóvel, é o mais ouvido. Portanto, Alfredo, parabéns. Parabéns a nós pela dedicação, e a quem nos ouve. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Isso mesmo. São super fiéis. 13 mil audições durante o último mês de janeiro. Queremos mais e seguimos neste mês de março. Já estamos no mês de março. Alfredo Lavrador, vamos ao programa de hoje. Vamos ao tema de hoje e vamos falar aqui de um problema. Utilizar um automóvel com motor a gasóleo em viagens curtas. Existe mesmo um problema em usar, por exemplo, um automóvel a diesel em viagens, por exemplo, de 5 km? Olha, efetivamente existe. Vamos lá ver. Os motores diesel, sobretudo aqueles equipados mais recentes desde 2009, equipados com filtros de partículas, não apreciam particularmente as deslocações curtas. Quando falo em deslocações curtas, refiro-me àquelas com um reduzido número de quilómetros, em que o motor não chega a trabalhar durante algum tempo na temperatura ideal de funcionamento. E só nesta situação é que estes motores a gasóleo, aliás, qualquer motor, mas particularmente os a gasóleo, se tornam mais eficientes, tanto no consumo como nas emissões poluentes, a começar pelas partículas de fumo que emitem, que são péssimas para os pulmões, como tu bem sabes, e para além de serem cancerígenas, mas é que é tudo mau. E é disso que estamos a falar. Muito bem, mas qual é a parte do motor que mais sofre com estas deslocações curtas, de 5 a 10 km? Olha, não é propriamente o interior do motor, ou seja, isto não danifica nem a cabeça, nem o bloco, nem os pistões, nem os segmentos, nem nada disso, mas danifica uma coisa chamada filtro de partículas. É uma peça que se parece a mais uma panela de escape. Portanto, neste momento os carros já tinham duas panelas de escape, que era a panela de escape para reduzir o ruído e o catalisador, que também se parece a uma panela de escape. E os diesel passaram a ter uma terceira panela de escape, esta colocada mais próxima do motor, para reter tudo o que é partículas de fumo. Aquela fumarada que nós vemos nos carros antigos a gasóleo, sair por escape e até impedem a visão ao carro que vai atrás. Portanto, essas partículas agora já não se vêem porque ficam retidas no filtro de partículas. E depois de derretidas, quando o filtro fica cheio, processa-se à incineração dessas partículas. Aquilo aumenta a temperatura e as partículas transformam-se em pó, digamos assim. Mas os veículos modernos com motores a gasolina também têm filtros de partículas, também montam filtros de partículas, também têm este problema? Exatamente. Mas este problema deixou de ser um exclusivo dos motores a gasóleo. Até há bem pouco tempo, ou seja, vamos recuperar um bocadinho a história. Em 2009, todos os veículos comercializados na Europa, em Portugal também, ou não fosse o nosso, um país europeu, passaram a ser obrigados a montar de série filtros de partículas. E há pouco tempo, mais recentemente, os carros a gasolina também. E como o princípio de funcionamento de ambos os filtros de partículas são iguais, ainda por cima as partículas emitidas pelos motores a gasolina são mais pequenas, mas são igualmente cancerígenas e pior ainda para os pulmões, como dizia Teu, como o princípio de funcionamento é igual, logo os problemas também. Okay. Daí que
ou bem que fazem viagens, ou ocasionalmente fazem viagens mais extensas, ou têm problemas. Mas porquê que os filtros de partículas sofrem nas pequenas deslocações? Olha, porque recordas-te quando falei há pouco que os filtros de partículas retêm as partículas e depois precisam de se livrar delas, porque senão entopem e não passa mais gás de escape, e sem passar gás de escape não há combustível, o motor não funciona, fica abafado e para. E então, para incinerar estas partículas, os filtros precisam de atingir uma temperatura mínima de 600 graus, ou seja, aquilo tem que estar muito quente para destruir todas as partículas. E para isso, o motor fornece um adicional de gasóleo, ok? Mas, sobretudo, há um esquema de aquecimento do próprio filtro para que a temperatura atinja esses níveis. Ora, para isto acontecer, o motor tem que estar quente, tem que estar a trabalhar quente, tem que trabalhar a um regime relativo normal, digamos, não precisa ser um regime elevado, mas tem que estar no mínimo a trabalhar a 60, 80 km/h. Quanto mais, melhor, digamos assim, mas não é preciso acelerar a fundo. E tem que estar nessa situação durante 15 minutos a 30 minutos. Dependendo do modelo, dependendo do ano de fabrico, se é mais moderno, se é mais antigo. E nas viagens curtas isto nunca chega a acontecer, ou seja, tu te limitares a levar os putos à escola, ir às compras, o que estás a fazer é encher o filtro de partículas, encher, e às tantas isto danifica o filtro de partículas, para além de poder entupir, e ele até começa a incinerar, mas depois, como nunca acaba o ciclo, percebes? Volta sempre a recomeçar e aquilo fica completamente baralhado. E é esse o problema. E é possível dar um número, um valor a esta má utilização? Quanto é que Olha, custa um filtro de partículas? Olha, a tua carreira à mão. Força. É que tens, tudo depende de onde é que estás a reparar, a substituir o filtro de partículas, num concessionário da marca, daquelas lojas de vão de escada, mas com mão de obra, conta sempre assim com 900 a 1000 euros. Ui! Assim para amigos. O que há sítios mais giros foi gastar o 1000 euros do que Então provavelmente no filtro de partículas. Logo, o que nós aconselhamos aos nossos ouvintes, que ainda por cima nos premiaram com esta distinção que tu referiste de início, é que sempre que notem que o motor começou a reciclar, e isto nota-se, já o cheiro é horrível, se forem de janelas abertas não nota-se bem. E depois, porque o regime do motor sobe ligeiramente, lá está, para aquecer ainda mais o filtro de partículas e poder acelerar a incineração, mas sempre que notem que o motor está a incinerar as partículas, dê mais uma voltinha, faça um bocadinho para a estrada. Dar ali mais umas não vão voltas. Para casa, não parem logo, bebam o café, vão beber o café mais longe. Sim. Já que aqui estou... Que é para ajudar a que o processo se finalize. Porque só assim evitam ter que comprar um filtro de partículas antes de tempo. Muito bem, aqui avisos são maneiras de tentar não matar os carros a diesel muito cedo com essas deslocações curtas. Alfredo, estamos de regresso na próxima semana. Um abraço. Abraço, Miguel.